Ok, amado? Vamos ficar em pé. Nós vamos ler Êxodo 14, 15. Eu não quis pregar a série que está sendo pregada, até para não interromper o que o José está pregando à noite, e eu também não interromper o que eu estou pregando de manhã. E esse é um versículo que me chama muita atenção. Eu gosto muito desse momento da história de Israel. Então, Êxodo capítulo 14, versículo 15, ele está assim: O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas hoje. Prepara os nossos corações e usa a minha vida com intrepidez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso sentar, meu querido? Nessa série de mensagens que nós estamos pregando sobre os profetas menores, hoje de manhã falei muito sobre uma questão que tem me chamado a atenção, que nós não podemos avançar com os nossos corações não tratados, tá? Seja mágoa, seja raiva, seja um sentimento de vitimização, de injustiça, porque isso corrói o coração, isso corrói. E isso, como eu expliquei de manhã, isso num processo lento vai cegando, vai cauterizando, que a gente só quer ver aquilo, a gente quer, como está acontecendo no Brasil, quer justiça, a gente quer justiça, e às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus está querendo, o que Deus está querendo. Essa é uma passagem que nós fazemos um link com essa história. Por quê? Porque Deus tinha feito todas as manifestações poderosas para tirar o povo. Eu não posso falar Deus te abençoe? As vaquinhas, então. Oh, meu Deus, está gravado isso, hein? E Deus tinha tirado o povo do deserto de uma forma maravilhosa, tremenda. Ele poderia simplesmente ter ido na frente, como Isaías fala, né? Preparado o caminho para Moisés, seria tão mais prático, tão mais fácil. Só que Deus iria primeiro tirar de nós essa lição. Hoje nós não estaríamos estudando esse momento tão maravilhoso e tão decisivo, né? Que é de posicionamento diante de uma circunstância que foge de nós. O pior sentimento que existe, amado, é um dos piores, né? Não é o pior, mas é um sentimento de impotência. É quando você está diante de uma situação que não depende de você, você quer resolver e não tem como resolver. E aí você só tem um caminho, ou murmura, ou guarda aquilo, ou entrega para Deus. Só que entregar para Deus, amado, não é fácil. Por mais que o discurso seja bonito, entrega para Deus. Olha, Deus, nós sabemos que Deus faz todas as coisas, nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos que Deus tem o melhor para nós. O discurso, a verbalização é linda, e nós sabemos. Mas a prática da entrega, meu amado, é literalmente um parto no bom sentido da palavra. Então, é aquele momento assim que você se depara com situações e você pode até questionar Deus, por quê? Moisés, ele está acampado diante do Mar Vermelho, né? Ele já estava fugindo, já estava do lado de fora as montanhas, o deserto na frente, aquele mar, e atrás ele começa a escutar o barulho das carruagens. O problema todo é o que Deus falou para ele antes. Que antes disso aqui acontecer, Deus falou assim: ó, Moisés, vou colocar com as minhas palavras, fique em paz, porque amanhã, quando você acordar, eu vou fazer proezas. Essa palavra no hebraico é: eu vou fazer algo tremendo, eu vou dar um livramento tremendo. Então pode ser que Moisés pensou assim: pô, se Deus está falando que amanhã ele vai dar um livramento tremendo, ou esse mar vai secar, ou o exército de Faraó vai amanhecer tudo morto, ou nós vamos ser transladados para a terra prometida. Porque esse Deus que fez todos os milagres lá no Egito, que desceu as pragas, esse Deus que realmente tem nos acompanhado e prometeu que amanhã vai fazer algo grande. E aqui está o problema nosso. Porque às vezes nós criamos expectativas no coração. E nós criamos expectativa porque nós queremos que Deus faça do jeito que nós queremos. E porque nós achamos. Nós temos os nossos achômetros, né? Você lembra uma vez que eu preguei uma mensagem quando eu sempre gostava de ver ali o rio Uberabinha, né? E um dia a Dani do Márcio, né, fez uma filmagem com um drone por cima e eu achei lindo. Eu falei, nossa, tem todas essas curvas no rio, né? Ele vai como uma cobra aqui saindo desde lá no caso que ela pegou a filmagem, né? E é longo, né? E eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu só tinha visão que eu parava na ponte ali e via, né, o rio Uberabinha. Eu não sabia de todas essas curvas.
Aí quando eu fui orar, Deus falou assim, você vê aqui, eu vejo de cima. Eu sei tudo o que vai acontecer, eu sei tudo o que eu tenho para você. Então, esse é o background da história, é um momento de crise, um momento que Moisés clama ao Senhor, Deus, eu achei que o Senhor ia fazer alguma coisa. Aí Deus falou, não, manda esse povo marchar. Não é isso que eu te falei? Então, manda esse povo marchar. Na Eugênio Peterson, está assim, ó, o Eterno disse a Moisés, por que eles estão clamando a mim? Diga aos israelitas que continuem andando. Segure bem alto o seu cajado e estenda a mão sobre o mar. Divida o mar ao meio. Imagina ele ouvindo esse comando. Os israelitas atravessarão o mar a pé, sem se molhar. Deus, espera aí, eu vou dividir o mar no meio? Como é que se divide o mar ao meio, né? Como é que faz isso? Tá? E se Moisés tivesse ficado na questão cartesiana, racional, ele não teria avançado. Espera aí, Deus, o senhor levantar o cajado? Como assim, Deus? Não. Me dá uma amostra, me mostre, né? Me deixe visualizar. Às vezes, meu amado, a nossa atitude tem que ser uma atitude de fé. Senhor, não estou entendendo, mas é quando, na ministração, assim, geralmente, né? A Edinalva faz muito isso. Estenda as tuas mãos para a tua casa. Aí você fala, estender as mãos para a minha casa? Mas você entende que aquilo lá, mesmo que o teu cognitivo seja duro, você seja uma pessoa crítica, uma pessoa analítica, não que você é de TI, tá? Uma pessoa analítica, aí você olha para tudo aquilo lá e pensa assim, mas peraí, levantar a mão, estender as mãos para a minha casa, que bicho é esse? Que coisa é essa? Se Moisés talvez tivesse pensado tudo isso, ele não teria avançado, ele teria ficado estagnado. Então, olhando para o contexto desse relato bíblico, podemos encontrar alguns motivos para seguir em frente, mesmo que diante de notícias que possam nos preocupar. Nós vamos seguir em frente, meu amado, nós vamos seguir em frente porque Deus tem promessa. Nós vamos seguir em frente mesmo sabendo como ou de que maneira, mas nós cremos nas promessas. Eu entendo, amado, que existe promessa, se nós pudéssemos chegar para Deus e falar assim, adianta para nós, acelera o processo, seria muito mais fácil. Mas não é dessa maneira que Deus trabalha. Deus trabalha no tempo dele, tanto no tempo dele, porque o tempo dele é o melhor tempo para nós. Às vezes nós queremos as coisas de imediato e Deus sabe, não, você não está pronto ainda, você não está pronto ainda. Às vezes uma criança fazendo um pedido para o pai e o pai diz, não, você é muito pequeno, você é uma criança. Aquilo eu sei que é uma frase que quem já escutou isso do pai dá raiva. Como? Eu já sou um homenzinho e tem todas aquelas argumentações, mas quem é pai sabe o momento certo. Então, é mais ou menos isso que Deus está colocando. Nem sempre a realidade é igual à nossa expectativa, meu amado. Eu sei que é difícil isso, mas nós precisamos entender que a nossa expectativa, ela é contaminada pelos nossos achismos, pelos nossos traumas, por aquilo que nem... Às vezes nós temos uma expectativa de Deus abrir uma porta de tal maneira, porque há todo um desejo no nosso coração. Ou nós queremos que Deus faça uma justiça, né? Pesa a tua mão naquele indivíduo lá, Senhor. Porque nós temos mágoas nos corações, ou seja, o nosso coração está cheio de indignação diante de algo que nós sofremos. E assim você vai pegando para qualquer área da sua vida. Tá? Nós precisamos aprender a abrir mão das nossas expectativas e dizer assim, Senhor, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor tem para mim. Talvez Moisés tinha uma expectativa e quando ele veio diante daquilo, falou, Deus, o povo está clamando. E Deus fala, mas por que esse povo está clamando? Eu já não disse ontem para você para você marchar, porque se você ver o capítulo, o que acontece anterior, Deus fala, acampa aqui e amanhã vocês vão marchar, mas amanhã eu vou fazer proezas na vida de vocês. Então Deus já tinha dado um comando. Então qual é a minha expectativa? E aqui, meu amado, só podemos mudar a nossa expectativa quando nós temos uma vida de relacionamento com Deus, porque aí a nossa ansiedade cai por terra, os nossos medos caem por terra, e aí nós chegamos a uma maturidade espiritual tão grande, tão profunda, que nós falamos, Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. Tem uma história que eu gosto muito, né, de um cidadão que foi caçar com o rei, e ali naquela situação, o rei teve um acidente com a arma e perdeu o dedo, né? E ele foi falar para o amigo, olha o que aconteceu. Ele falou, não, rei, agradeça. Deus sabe todas as coisas. E o rei ficou indignado com aquilo. Falou, como assim? Eu acabei de perder um dedo, você veio falar para mim que Deus sabe de todas as coisas? E o rei, meio mimado, falou assim, quer saber, eu vou dar um castigo nesse meu amigo. E prendeu ele, mandou prender. E o rei foi para uma outra caçada, num outro lugar, muito mais distante, e toda a comitiva do rei foi capturada. Como ele estava com roupas melhores, aquela tribo de canibais
pensou, não, esse aqui é o filé mignon, nós vamos comer por último. E começou a comer cada elemento da tribo. Só que da comitiva do rei. Quando chegou na hora de sacrificar o rei, eles perceberam que o rei não tinha um dedo. Então, naquela tribo, faltando uma parte do corpo, era uma carne amaldiçoada. E aí ele pega, a tribo solta e o rei vem para casa todo feliz. Agora eu entendi, realmente aquele meu amigo tinha razão, Deus sabe todas as coisas. Chegou lá na prisão, mandou libertar, abraçou, me perdoa, você tem razão, Deus sabe todas as coisas. Ele falou, rei, não peça perdão, Deus sabe, foi bom ter ficado aqui. Aí o rei, mas rapaz, aí ele fala para o rei, assim, meu rei, não está faltando nada em mim. Se eu tivesse ido com você nessa comitiva, eu estaria sendo tragado também. Se eu não foi o último, eu estaria sendo tragado também. Ou seja, eu não estaria, Deus sabe o que faz. É mais ou menos isso. Nós precisamos colocar a nossa realidade na realidade de Deus. Deus sabe o que faz, tá? Ter fé não é viver sem medo, mas sim não permanecer no medo. Esse triunfalismo barato que algumas igrejas pregam, você vai romper, você vai... A verbalização pode estar correta, porque eu creio na teologia. Eu ainda sexta-feira dei uma aula onde eu falei sobre a teologia da prosperidade. E eu falei assim, eu creio nela, eu sei que é um avanço de Deus, eu sei que é um parâmetro de Deus, mas nós precisamos entender que Deus não quer e não espera que a gente permaneça parado. Então, quando Deus vem com uma palavra para que eu e você entendamos, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Então, eu vou falar para mim mesmo, eu não vou viver no medo. Tá? Então, o medo mata, o medo atrofia, o medo coloca empecilhos mentais. O medo, muitas vezes, ele é mental. Tá? Eu posso ter um medo de um animal feroz que está ameaçando, eu posso ter medo de alguma situação muito clara. Mas, muitas vezes, o medo que tem atrapalhado as pessoas são esse medo cognitivo. É no exemplo que eu contei, né, um pouquinho antes. A pessoa que não consegue entender o que é a mão de Deus, o que é o mover de Deus. Porque quando eu começo a entender o que é o mover de Deus, espera aí, então eu vou entrar no novo do Senhor. Porque é um discurso muito bonito, uma palavra fantástica, triunfalista. Deus tem um novo, amém. Deus tem um melhor, amém. Mas o que é isso? Muitas vezes eu preciso tirar esse medo, que às vezes eu tenho uma prova, eu tenho uma entrevista, eu tenho algo para fazer, aí eu começo a deixar que o medo vai crescendo. E o medo atrofia, gente. Como psicólogo, o medo atrofia. Então, Moisés está diante daquele quadro, e o povo inteiro assim, aí Deus fala, Moisés, para com isso, eu já dei um comando. Eu já dei um comando. E qual que é o comando? Você vai levantar e você vai fazer isso. Bastou o barulho das pegadas dos cavalos do inimigo, que isso já foi suficiente para trazer à memória muitas coisas ruins. Na realidade, o povo tinha razão de ter medo. Tá? Porque eles sabiam que a última praga foi feroz, foi destrutiva. Acabou com os valores. O filho primogênito é quase o filho abençoado pelos deuses. Ísis e Osíris, mas muito mais isso que na lenda, né? Na estrutura do panteão polieísta, né? Dos deuses do Egito. O filho primogênito tinha um papel significativo. Aí, de repente, Deus tira do melhor desse povo. Imagina a raiva deles. O Deus desse povinho, o Deus desses escravos. Então, esse povo tinha uma noção que a coisa iria pesar. Então, quando eles começam a escutar, em vez dele prestar atenção, peraí, olha como que Deus nos libertou. Tanto é, meu amado, que os profetas lá na frente vão olhar para trás e dizer, lembra como que Deus tirou o povo, como nos tirou do Egito? Todas as vezes que os profetas vão falar sobre o episódio, ele fala assim, com uma mão forte e uma mão poderosa. Tanto é que os Salmos falam isso, Deus nos tirou do Egito com uma mão forte e uma mão poderosa. Então, todo esse quadro deveria levar a pessoa para, peraí, o que está acontecendo? Eu não vou ficar escutando o que as notícias estão falando. Eu entendo, até hoje de manhã, eu falei uma questão do momento que nós estamos passando, eu entendo que é um momento crítico, entendo que é um momento que a igreja tem que orar, mas também eu entendo que Deus está no controle. Se eu não entender que Deus está no controle, então eu vou ter que olhar para eles e dizer, será que Deus está castigando a nação, ou vai castigar a nação? Porque também nós precisamos olhar por esse lado. Qual que é a minha perspectiva? É olhar para todas as situações e dizer, peraí, eu tenho promessas. Eu tenho promessas. Eu tenho a marca do Cordeiro sobre a minha
vida. De todas as pragas, não houve nenhuma participação do povo nas 9 pragas, somente na 10ª. Somente naquilo que era de mais valor. Aquele povo teve que sacrificar uma novilha, pegar o sangue, espargir na porta e depois pegar as partes do animal, fazer um churrasquinho, né? Ou seja, teve que ter uma participação. Eu entendo que tem que ter uma participação. Eu entendo que nós precisamos fazer algo. Mas também eu entendo que aquilo que a palavra falou, que quando o espírito da morte, ou o anjo da morte, né, no hebraico é muito forte, é uma palavra de fotomená, de terror. Quando aquele terror chegou, todo mundo aqui sabe o que é uma pessoa carregada do mal, de maus pensamentos, pessoa mal resolvida. Ela entra no ambiente, parece que todo mundo fala, nossa, parece que pesou o ambiente. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Então, é mais ou menos isso. Aquele espírito do mal, aquele anjo do mal, mandado por Deus, entra. Eles sentiram a presença, mas eles também viram o livramento. Talvez o que Deus esperasse é que no escutar, porque esse povo vai repetir isso lá na frente com Josué. Olha, a terra que o Senhor prometeu é tremenda, mas olha, tem gigante. Olha o que o medo faz. Diante deles, nós éramos como gafanhotos. Isso na hermenêutica chama hipérbole, exagerar uma situação cognitiva. Ou seja, Senhor, nós éramos como gafanhotos. Será que eles viraram gafanhotos? As suas cidades eram fortificadas que iam até o céu. Será que a cidade deles iam até o céu? Porque o medo faz você exagerar. Eu não vou dar conta, não. Eu estou desistindo. Não chega. Eu não vou conseguir. E quem está do lado? Não, você vai conseguir sim. Não, a pessoa fica com mais raiva. Olha a dificuldade. Se Moisés tentasse chegar, o pessoal, não, Deus, Moisés, para com isso, mas olha o exército aí. Por isso que Moisés, acho que não fala nada. Deus é para pegar o cajado, estender, dividir. Como é que divide? Aonde que é o meio, né? Ele não ficou pensando, porque Deus fala, divide ao mar ao meio. Tá, Deus, 10 passos para cá. Ele não fica, ele simplesmente levanta o cajado e aponta para o mar. Às vezes, diante de situações, por mais que a nossa razão cognitiva comece a fazer uma análise, tem coisas que a gente diz, Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, está nas tuas mãos. O maior milagre não foi a passagem do Mar Vermelho, mas sim libertar esse povo do medo. Porque quando Deus fala, a todo momento Ele fala, estou dando uma terra, não se preocupe com isso, essa terra tem inimigos, mas eu vou derrotar esses inimigos, vocês não se preocupem, eu vou lutar por vocês. Então, as promessas de Deus estavam ali. Agora, e o medo? Porque se Deus não libertasse essas pessoas do medo, sabe o que iria acontecer? Elas iriam olhar para as dificuldades, entrar num processo de lamentação, de vitimização, e achar que ela não é merecedora, e ela chega ao ponto de desistir de tudo. Eu já vi pessoas, já soube, pessoas que vão para uma entrevista, na última entrevista, tá, com medo, aí falta. Desiste, vão fazer uma prova, fica com medo, depois descobre que a prova está fácil demais. Nossa, eu só sabia 8 questões e entraram as 8. Ou então, nossa, descobre que o cidadão que estava entrevistando simplesmente não tinha falado que era 2 vagas e ele era o segundo candidato, ou seja, só tinha 2. Com certeza, numa das vagas ele iria entrar. Às vezes, nós precisamos olhar que o maior gigante que nós enfrentamos não é o Golias. E o maior gigante que nós enfrentamos, como diz Eugênio Peterson, aquele gigante que está dentro de nós. É o gigante do medo, que nós precisamos sair dessa situação. O Senhor disse a Moisés. A palavra no hebraico, a palavra emer, que é dar uma declaração, ou então dar um comando. Deus não falou, Moisés, que tal você pegar o cajado e dividir o mar ao meio? Moisés, que tal, quem sabe, pode ser que dê certo. Não, Deus dá um comando. Deus dá um comando. Moisés, olha, pega esse cajado. Porque Deus pergunta, o que você tem na mão, Moisés? Interessante o diálogo de Deus com Moisés. Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado que o Senhor me deu. Então levanta esse cajado e estende. Erich von Däniken, um autor secular, fala que esse cajado era de uma nave alienígena, de uma espaçonave que pousou na Terra e deu para Moisés. Ele tinha o poder de abrir, né? Mas, enfim, eu já preferia pensar que era o cajado, né, do Aquaman. Batia assim,
Márcio levanta, mas lá estava a situação que ele tinha que se deparar. E aí? Mas você já pensou o que é fé? A fé, a palavra de Deus fala que a fé é você tomar posse, vou colocar com as minhas palavras, você ver o que você não está vendo. Mas como é que você enxerga o que você não está vendo? Aqui. Você toma no teu coração, né, como o coração do judeu, que é a razão, o cognitivo, você toma posse e fala, eu sei que é isso, eu sei que é isso. Às vezes, eu gosto muito do Po Yang-Shu, e ele foi muito criticado, mas ele tem razão. E esse imóvel que é fruto disso, tá? Quando eu passava em frente, eu falei, é isso que eu quero, você visualizar, você mentalizar, e você dizer, Senhor, eu quero que esse segundo semestre, nós estamos chegando, o calendário hebraico, dia 10 agora de setembro, vai ter mudança. Ok? Sexta-feira agora eu vou fazer um estudo aqui sobre a tribo de Gad, que é a tribo que prepara os guerreiros para entrar para o ano novo. Então, nós temos todas essas questões aqui que são comandos. Agora, como que o meu coração está, no sentido de a minha mente? Eu vou olhar, é claro, meu amado, eu repito, nós estamos vivendo situações de medo. Mas nós precisamos não pensar, Senhor, salve o Brasil. Não, Senhor, não aceitamos isso. Nós vamos declarar e nós vamos... E precisamos avançar para as nossas áreas. Porque não adianta você falar que Deus tem o melhor se você não visualiza o melhor. E às vezes, meu amado, você tem que ser... Qual que é a proposta do Po Yang-Shu? Você quer comprar um carro, então você começa a sonhar com o carro. Fala, Deus, eu já estou vendo ele na minha garagem. É uma coisa meia... Nós marchamos aqui, meu amado, era tudo abandonado. Nós marchamos aqui muitas e muitas vezes, Senhor, não sei como, mas olha. E eu me lembro que quando pessoas vieram ver comigo, pessoas que conheciam, falaram, não, esse bairro aí é um bairro muito escuro, essas lâmpadas não funcionavam direito, esse bairro aí é um bairro assim, olha, está tudo falido. E de fato, estava um caos aqui. E eu sempre falei, mas Deus colocou isso no meu coração e eu visualizo uma igreja aqui. Olha onde é que nós estamos hoje. Então nós precisamos aprender que se Deus deu um comando, nós precisamos avançar nesse comando. Nem sempre quando nos deparamos com portas fechadas é para o nosso mal. Tá? Deus não é um Deus sádico. Falei isso hoje de manhã um pouco. Nós precisamos entender que Deus tem um processo de trabalho. Eu dei até o exemplo, se Deus chegasse, né, para a vida de Jacó e falasse, ó, Jacó, o José, teu filho, tem um plano enorme para a vida dele, mas eu vou ter que fazer isso. Jacó iria ficar indignado. Por isso que muitas vezes, preste atenção nisso, meu amado, por isso que muitas vezes Deus não revela. Porque se Ele revelar, a gente vai questionar, a gente vai dizer os porquês, a gente vai querer chorar, porque ninguém realmente gosta, né, de ser podado por aquilo que Deus quer podar, para que os frutos sejam os melhores. Tá? Então, muitas vezes nós precisamos entender que quando Deus, e isso não é uma palavra triunfalista da teologia da prosperidade, quando Deus fecha uma porta, Ele tem outra. Não, isso é uma palavra bíblica. Tá? Agora, tem portas que Deus fala, não foi eu que fechei, não vou abrir, cala a boca. Fica quieto. Mas eu estou falando assim de um cristão que é coerente com aquilo que a palavra de Deus ensina, que tem integridade, tem vida de oração, descansa nas coisas do Senhor. Então, ele se depara com uma situação, ele não entra em pânico, mas ele sabe, Deus tem algo. Então, tudo pode contribuir para tirar o nosso foco do processo e não olharmos para o propósito final. Tem um rabino que ele escreve que ele tenta criar uma situação, né, que ele fala assim que que até então Moisés, tanto é que Moisés sempre vai se questionando, Moisés era gago, imagina, quem conhece algum gago aqui, enfrentar uma fala, né, diante de uma situação, é a coisa mais difícil. Então Moisés não tinha que ter lembrado que tem gago, né, já começa a gaguejar, vamos lá, ninguém conhece gago aqui. Então voltando lá. Aí Moisés, desde o começo, quando Deus chama ele, começa a se deparar com, não, Deus, eu sou pesado de língua, eu sou gago, não dá jeito, não. O Arão vai falar por você. Não, Deus, e ele sempre naquela insegurança. Porque quando você começa a ver Moisés, ele toma uma atitude precipitada, talvez por raiva, não porque ele sentiu que era a hora dele libertar, ele pode até ter pensado errado. Mas quando ele se depara com uma situação, peraí, ele poderia chegar para Faraó e falar, eu sou teu filho, eu fiz, ok, ele poderia se retratar, mas o que o medo fez? Leva ele para longe. Mas Deus tinha um plano nesse longe. E ali nesse longe que Deus começa a trabalhar com a vida de Moisés. No dia a dia de Moisés, no cotidiano de Moisés, Deus aparece no meio de uma sarça, que era coisa comum no deserto.
um graveto pegar fogo, uma sarça pegar fogo por causa da temperatura. Então, Deus não vai trabalhar com algo sobrenatural, mas o que chama a atenção de Moisés é que aquela labareda de fogo nunca se apagava. No hebraico, o texto fala de um fogo diferenciado. Então, Moisés fala, eu já vi muitas coisas nesse deserto, isso aí é diferente. E ele começa a entender que é a presença de Deus. Então, quando ele começa a entender a presença de Deus, Deus vai trabalhando. Aí Deus leva ele, aí ele vai fazendo e joga, né, o cajado se transforma em cobras. O texto no hebraico se transforma no leviatã, ou seja, não é apenas uma cobrinha, uma cobra grande que traga os... Então, todo esse processo vai. Então, ele está, legal. Só que, de repente, ele se depara talvez com a maior prova. Porque agora ele está tendo ameaça lá atrás, não tem escapatória, o famoso beco sem saída. E talvez Moisés, e esse rabino fala assim, que nessa hora ele consegue entender Moisés querendo de novo fugir, de novo se esconder e de novo dizer, por que eu fui entrar nessa roubada? Mas ele fala assim, bom, Deus mandou levantar, eu vou levantar. Então, meu amado, a coisa que nós precisamos fazer, não porque nós achamos, mas porque Deus coloca paz que excede a todo entendimento. E nós entendemos que Deus tem um plano e propósito. A verdade é que não existe momento melhor para se provar o coração de uma pessoa do que no momento que ela enfrenta problemas. Eu falei hoje de manhã que no capítulo 1, Jonas não ora nenhum momento. Pelo contrário, ele foge de Deus, ele fica indignado com Deus, ele se esconde, né? Ele vai descendo, ele desce para uma cidade, depois ele desce para o porto de Jope, depois ele só desce. Ele não ora. Capítulo 1, você não vê Jonas orar em nenhum momento. Mas no capítulo 2 você vê. Então, às vezes, Deus precisa nos levar a uma situação onde o único recurso que nós vamos ter é orar. Eu sempre falo isso em casa. Às vezes estou conversando e falo, não vamos esperar chegar o último recurso. Vamos começar a orar antes. Tá? As coisas estão ficando... Não, vamos começar a orar antes. Porque não vamos orar quando a coisa... Não, que é com o último recurso, porque é muito custoso. Tá? Então, às vezes, nós precisamos aprender a ter uma vida de oração. Nós precisamos aprender a ter uma vida de entrega. Por que você está clamando a mim? Tá? Acho que Moisés deve ter olhado para Deus, eu vou clamar para quem? Não tem uma lâmpada mágica, não tem Aladim aqui, o gênio, eu vou clamar para quem? A palavra no hebraico aqui, gente, é a palavra tsak, que significa chorar, lamentar ou reclamar. Ele não estava orando, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, Deus dos profetas, dos pais, Senhor que tem uma promessa, Senhor que tem algo tremendo. Não, ele estava chorando. Porque o medo faz a pessoa chorar. O medo faz a pessoa ficar indignada. O medo faz a pessoa se sentir atrofiada. O medo faz a pessoa sentir que ela não é capaz e não é merecedora. O pior é isso, o medo faz com que a pessoa ache que ela não é merecedora. Então, quando esse Moisés começa a chorar, porque agora é ele que está falando, não é mais o povo que está clamando. Moisés fala, o povo está chorando, o povo está reclamando, o povo está brigando comigo. Aí Moisés também fala. E aí Deus fala, por que você está chorando? Deus, eu estou com muito medo dessa prova, esse desafio. O que o Senhor me colocou, por que você está com medo? Talvez, às vezes, eu penso Deus olhando para nós em qualquer situação e dizer, por que você está com medo? Por que você está com medo? Tá? Já viu aquelas pessoas que têm que apresentar um trabalho? Gente, antes, um TCC. Deixa para fazer para a última hora, não porque ele é preguiçoso, mas porque o medo trava. Não sei se está bom, não sei se está bom. Começa, não vai para frente. Aí quando chega nas últimas horas, não, porque agora tem que fazer. Aí assim mesmo, ele entrega com toda insegurança, com todo medo, vai, apresenta, aí tira uma nota 10. Se eu soubesse que era tão fácil assim, eu não teria me agonizado tanto. Meu amado, aí que está o negócio. Você só vai saber que foi fácil e será fácil se você avançar. Então, pare de reclamar e avance. Pare de reclamar e fala, Deus, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor tem propósito. Era tempo de conquistar a terra e não de paralisar por causa do medo. Chega de perder tempo. Qual é a tua terra prometida? Às vezes o problema do cristão que nós olhamos, isso aqui está falando de Moisés. Não, está falando de nós. Qual que é a nossa terra prometida? Qual que são os nossos sonhos? Todo virada de ano hebraico,
eu e minha casa, nós fazemos sonhos, nós escrevemos sonhos. E olha, meu amado, dá para dizer o seguinte, que como que Deus é fiel, e isso a gente fica impressionado, como que Deus é fiel. O Mário está aqui esse final de semana, não, o Mário está vindo muito para cá, mas tudo bem. Nós estávamos conversando hoje, né? Aí ele falou, pai, eu sei de uma coisa, Deus está no controle de todas as coisas. Então, diante dessa circunstância, é dizer isso, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Então, eu não vou perder tempo com medo, eu não vou me atrofiar, não, chega, Senhor, eu não sei como, eu não tenho entendimento do porquê, mas eu sei que o Senhor não é um Deus sádico, o Senhor não é um Deus que quer o pior para a minha vida, eu sei que o Senhor é Pai, eu sei que o Senhor é Pai. Tá? E é aí que nós precisamos avançar. É tempo, então, de maturidade cristã se manifestar. Não é tempo de ficar nesse lamento, nesse chora-chora, nessa coisa de, esse mar, por que Deus não abriu esse mar? Por que Deus, o Senhor prometeu que ia fazer proezas, cadê a sua proeza? Porque se Moisés não tivesse posicionado, ele não teria avançado. Então, é tempo, amado, de nós entendermos que maturidade espiritual é mesmo diante com medo, mesmo diante dos gigantes, mesmo diante de qualquer desafio, eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida. Eu sei que Deus tem o melhor para a minha casa. Eu sei que Deus tem o melhor para a minha família. Eu sei que Deus tem o melhor na minha vida profissional. E então eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer minha parte. Já contei essa história daquele judeu, numa das mensagens lá de Curitiba, ali na rua Buenos Aires, entre a Iguaçu e a Silva Jardim, né? Tinha uma empresa aqui, outra empresa aqui, tinha uma portinha. Ele abriu essa portinha, conhece essa portinha pequena? Abriu essa portinha para vender o que essas duas empresas vendiam. Era de sofá, de coisas de casa, né? Decoração, tudo. Tinha sofá, e a dele era tudo cheio de coisa, né? E eu fiz amizade com ele, acabei indo na sinagoga várias vezes com ele. E um dia eu falei assim, rapaz, mas você não tinha outro lugar para abrir essa empresa? Você está sufocado aqui. Ele falou duas coisas que eu nunca esqueci. Ele falou, Silas, quem é meu cliente que Deus vai trazer, ele vai vir na minha portinha. E se Deus quiser, eu compro essas duas portonas. Ele tinha um período de menos de 5 anos, ele comprou as duas portonas e fez uma coisa grande. E eu fiquei pensando, poxa, é essa mentalidade, né, que nós chamamos de mentalidade judaica. Qual que é a mentalidade judaica? É a certeza e a convicção de que Deus está no controle. É a certeza e a convicção, eu não sei como, mas Deus vai fazer. Lembra da historinha que eu contei no começo do culto hoje? Tá? Perdeu o dedo? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Às vezes nós precisamos olhar para essas questões. Santidade não é quanto estamos afastados do mundo, mas o quanto estamos próximos de Deus. Porque na religiosidade nós achamos que santidade é estarmos afastados de Deus, do pecado, mas não é. Porque às vezes nós podemos estar próximo de Deus, mas com o coração cheio do pecado. E a religiosidade não nos leva a entender que a proximidade com Deus traz o quebrantamento. Então, santidade é estarmos próximos de Deus, é buscarmos valores de Deus, é buscarmos viver com Deus. E essa é a diferença que faz e que nos leva a conquistar. Por último, diga aos filhos de Israel que marchem. Você já pensou Moisés dando esse comando? Né? Peraí, Moisés, na boa, cara, marchar para onde? Se a gente marchar para cá, a gente cai no deserto. Tá? Do outro lado também é deserto. De um lado era um deserto tipo Saara mesmo, tá? Do outro lado era cheio de aquelas montanhas comuns ali da Turquia, né? Aquela coisa difícil. Não tem como. Se voltar atrás, nós vamos ser capturados pelo exército de Faraó. Se irmos para frente, nós vamos morrer afogados. Porque nós estamos com crianças, temos as nossas coisas, um monte de animais que nós estamos de mudança. Não tem como, Moisés. Mas o comando foi dado. E Moisés dá o comando. Ele dá o comando e ele vai na frente, levantando o cajado. Tá? Então, olha toda essa cena, porque às vezes a gente lê um texto na Bíblia e não para pensar como que poderia ter sido isso. Tá? A palavra marchar aqui, tá? É a palavra nassá, que significa avançar com confiança, acreditar em romper ou arrancar do lugar. Não é ficar estagnado. Esse marchar aqui não é, será que eu vou? Será que... Não, eu sei que Deus tem para a minha vida. É aquela certeza, aquela convicção de que Deus está na frente, aquela certeza, aquela convicção que Deus vai fazer o melhor.
aquela certeza e a convicção de que Deus vai abrir as portas. Então, quando você começa a viver isso, você começa a romper isso, você começa a entender o mover de Deus. Essa semana eu estava atendendo um pastor que esteve numa outra cidade, e ali, coincidentemente, ela tinha uma pessoa de Curitiba contando uns episódios de milagres de Deus, porque a gente passou por muitas experiências ali quando a gente começou o trabalho com a casa de recuperação, não tinha recurso, não tinha nada, e como que Deus trazia, e Deus fazia, Deus operava. Num dia que a prefeitura estava tentando tirar a gente de um lugar que eu não sabia que não podia ter estado, é uma longa história. A Ângela chega assim: olha, Deus mandou eu comprar isso aqui. Eu brinquei com ela assim: Deus mandou, Deus vai pagar. E ela, quando eu cheguei à noite em casa, ela tinha comprado. Eu falei: Ângela, você é louca. Você mandou eu confiar em Deus, eu comprei. E naquele dia, naquela semana eu tinha que pagar esse valor. E no final de semana teve um culto de pastores da cidade. Levantou-se a oferta e o pregador disse: olha, gente, a gente sempre pega oferta para hoje, nós vamos entregar na vida de alguém aqui que Deus mandou. E eu não confesso que eu nem pensei: sou eu, Deus, eu tenho uma. Ou o senhor me paga a conta, ou o senhor briga com a Ângela. Não, eu estava de boa ali. Eu estava só orando, preocupado com a casa de recuperação, preocupado. Aí o pregador vai: ó, Deus mandou entregar para você. E eu falei: amém. Naquela época tinha um CPMF, né? O valor que a Ângela fez tinha até o CPMF, ou seja, aí eu pensei: puxa, se eu tivesse acreditado, podia ter sobrado um pouquinho, né? Deus dado um pouco a mais, né? Mas eu falei: Ângela, ou você é louca ou você tem fé. Está aqui, ó. Nós já temos o recurso para cobrir essa coisa. Eu falei que Deus falou comigo, vocês conhecem a Ângela, né? Então, às vezes, nós precisamos aprender a marchar. Nós precisamos aprender a romper. Quem anda com Deus tem história de milagres para contar, meu amado. Pois Deus quer nos levar além dos nossos limites. Uma das coisas assim que eu louvo ao Senhor, e nós tivemos um episódio aqui no bairro, tem um determinado cachorro que foi atropelado e todo mundo, aí vieram um cachorro sangrando aqui: pastor, enfim, e nós tivemos uma coisa tremenda, que foi uma movimentação, mas algumas coisas você escuta, né? Não, olha, o pastor está na frente, vai dar certo, o pastor está na frente, vai dar certo. Essa confiança que às vezes não é bem assim, mas às vezes Deus quer trazer experiência. Uma vez eu estava num voo, o voo começou a trepidar bastante, mas todo mundo, e deu medo. E aí o cara estava assim, e eu estava orando. Ele falou assim: você está rezando? Eu falei: não, estou orando. O senhor é o quê? O senhor tem fé? Eu falei: eu sou pastor. Quando eu falei que eu sou pastor, essa pessoa levantou, se levantou: gente, tem um pastor aqui, o avião não cai mais. Aquilo foi muito engraçado, porque minutos depois, que você já foi a aerovoo, já teve muitos voos, minutos depois passou aquela nuvem, né? Passou aquela, aí o avião entrou em paz, todo mundo: oh, pastor, obrigado. Eu falei: amém, amém, amém. Mas às vezes nós precisamos passar por algumas histórias e dizer: Senhor, como é bom, como é bom. Sabe, uma das coisas que tanto a Kadir, o Malak, eles têm, e eles falam com boca cheia, como que Deus é fiel, como é gostoso olhar e saber: eu creio em milagres, eu creio em milagres, eu creio em milagres. Então, é aquele momento que você consegue entender essa manifestação de Deus quando Deus leva. Muitas vezes as pessoas deixam de usufruir daquilo que Deus já lhe deu, porque não conhecem o que está do outro lado do Mar Vermelho. Talvez tanto é que eles cogitaram voltar. Não, é melhor estar ali apanhando do que... É como Deus fala assim: ó, você não sabe o que eu tenho para você nesse ano. Você não sabe o que eu tenho para você em dezembro, janeiro, fevereiro do ano que você não sabe. Coisas grandes e preciosas que eu tenho. Às vezes nós ficamos parados num momento histórico no que nós estamos vivendo, e Deus está dizendo: rapaz, eu tenho tudo isso aqui para você. Eu tenho tudo isso aqui para você. Eu quero levar isso aqui para você. Então, quando você começa a viver isso, você começa a entender que grandes coisas Deus tem do outro lado. Então, grandes coisas Deus tem para nós. E avançamos, meu amado creme. Então, declare. Eu quero que você declare isso para a tua vida, meu amado. Primeiro, que você venha, que você entenda as promessas que Deus fez para Moisés, Ele também fez para você. O que Deus falou para Moisés? Eu estarei com você. É a primeira questão: eu estarei com você. Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor está comigo e eu creio. Profetizamos que você não viverá com medo, amém? Mas irá com sua vida se envolver com as coisas do reino de Deus. Meu amado, não é tempo de nós vivermos com medo, tá? As coisas estão acontecendo. Semana passada eu comecei a estudar um texto, e eu tenho visto
Um texto que eu não tinha acesso, estava no grego, porque em 2019 eles acharam muitos papiros, né? E eu tive acesso por causa do Logos, e eu fiquei assim, interessante, porque tem uma palavra lá que até então, como eles chutaram, porque achavam que era, mas agora mais próximo do original. Quando Lucas, né, Jesus fala assim, olha, nos finais do tempo, sinais apareceriam no céu. Tá? Então, nós entendemos isso, só que no texto mais próximo do original coisas cairão dos céus que irão atemorizar as pessoas. Meu amado, por um programa chamado IA, ou inteligência artificial, desprogramar alguns satélites e começar a cair do céu, é a coisa mais fácil que tem. Então, a probabilidade hoje de algumas coisas dentro da profecia bíblica se cumprir, na sua literalidade, é a coisa mais fácil que tem. Nós precisamos olhar para isso e entender aquilo que Deus colocou. E ele fala, nessas horas, não se amedrontem. Nessas horas, creiam em mim, creia no meu Pai, porque eu estou preparando um lugar para vocês. Então, é aquele momento que nós vamos dizer, Senhor, eu não vou olhar o noticiário, mas eu vou olhar as promessas que o Senhor tem na tua palavra. Amém, amados? Amém? Pai querido, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações, traga essa palavra como sendo rema a cada dia, Senhor, que possamos vivenciar toda essa certeza e possamos declarar, Senhor, que hoje mesmo o Senhor estará conosco, o Senhor estará conosco a cada dia, o Senhor estará conosco nesse ano novo do calendário hebraico que está chegando, o Senhor estará conosco no calendário gregoriano, em qualquer calendário, porque o Senhor está conosco todos os dias. Que possamos entender, Senhor, e diante de situações que nós não compreendemos, que não seja um medo que venha nos paralisar, mas que possamos entender que é hora de marchar em nome de Jesus Cristo. Amém?